bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós temos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema acústica. Antes dos exercícios, aquela nossa breve revisão. Então, som é uma onda mecânica longitudinal. Então ela possui, como todas as ondas, alguns parâmetros básicos, que são a amplitude, comprimento de onda, a sua frequência e o seu período. Lembrando que frequência e período, um é exatamente o inverso do outro. A propagação do som acontece de acordo com a lei fundamental da ondulatória, onde velocidade de propagação igual a lambda vezes a frequência, ou, como frequência é o inverso do período, lambda dividido pelo período. Vimos o conceito de intervalo acústico, que é a razão entre duas frequências. Então aqui a gente tem frequência da primeira onda, frequência da segunda onda, ou frequência do primeiro som, frequência do segundo som. O intervalo acústico entre eles é a razão destas duas frequências. Vimos também o conceito de intensidade sonora, que está associado à potência ou à força do som, e onde intensidade sonora é a razão da potência pela área. A gente sabe que potência é energia dividido por tempo, então você também pode escrever a fórmula da intensidade sonora como energia dividido pela área dividido pelo tempo. Vimos a reflexão do som e alguns fenômenos que estão associados a esta propriedade do som, que são o eco, a reverberação e também alguns equipamentos que foram desenvolvidos baseados nesta propriedade, como o sonar e o radar. Vimos os tubos sonoros, e eles são divididos entre abertos e fechados. Tubos abertos são aqueles que possuem as duas extremidades abertas. Tubos denominados fechados são aqueles que têm uma das extremidades aberta e a outra fechada. Vimos que as ondas dentro dos tubos sonoros são ondas estacionárias, ou seja, elas batem numa das extremidades e são refletidas nessa extremidade, então elas voltam. Em função desta característica dessas ondas estacionárias, a gente consegue encaixar determinados comprimentos de ondas e aí se formam os sons harmônicos. No caso dos tubos abertos, o lambda da enésimo harmônico é igual a 2L sobre N, onde L é o comprimento do tubo, e você tem harmônicos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Nos tubos fechados, nós só temos o primeiro, terceiro, quinto, sétimo, ou seja, somente os harmônicos ímpares. E eles são dados com o comprimento de onda 4L sobre N. E vimos o efeito Doppler. Quando você tem uma fonte ou um observador se movimentando um em relação ao outro, a frequência observada, que é dada aqui por FO, é diferente da frequência da fonte, que é a frequência do emissor. E aqui você tem os outros parâmetros. Quais são os outros parâmetros? A velocidade da onda, que é denominado pela letra V, a velocidade do observador e a velocidade da fonte. Quando o observador está se movendo em direção à fonte, a gente vai usar o sinal positivo. Quando o observador está se afastando da fonte, a gente vai usar o sinal negativo aqui. Quando a fonte está se aproximando do observador, nós vamos usar o sinal negativo aqui. E quando a fonte está se afastando do observador, nós vamos usar o sinal positivo. Reveja as videoaulas para você entender melhor essa convenção de sinais aqui no efeito Doppler. Feita essa breve revisão das principais equações, vamos agora aos exercícios. Exercício número 13. Vamos analisar as informações que estão aqui a seguir. Dois instrumentos musicais diferentes são acionados e emitem uma mesma nota musical. A segunda, dois instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical
porém com volumes, ou seja, intensidades diferentes. Um mesmo instrumento é utilizado para emitir duas notas musicais diferentes. E agora ele pede aqui para que nós assinalemos a principal característica que difere cada um dos dois sons emitidos nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. Então vamos lá. Dois instrumentos musicais diferentes são acionados e emitem uma mesma nota musical. Quando dois instrumentos musicais diferentes são acionados, e se eles estão emitindo a mesma nota, a principal diferença, a principal característica aqui será o timbre. Então, aqui nós temos aqui o timbre para a questão número 1. Na afirmação número 2, nós temos que dois instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota, então elas têm a mesma frequência, porém com volumes e intensidades diferentes. Então, aqui ele já quase que deu a resposta para a gente. No segundo ponto, nós estamos associando com a intensidade, e a intensidade está associada com a amplitude da onda. Quanto maior a intensidade, maior a amplitude, maior a energia da onda. A terceira afirmativa, nós temos aqui que é o mesmo instrumento, é utilizado para emitir duas notas musicais diferentes. Notas musicais diferentes significa frequências diferentes. Então nós temos aqui que a solução para esta questão é timbre, amplitude e frequência. E a gente tem timbre, amplitude e frequência aqui na nossa resposta letra C. Então a resposta correta é a terceira, timbre, amplitude e frequência. Exercício número 14. O eco é o fenômeno que ocorre quando um som emitido e o seu reflexo em um anteparo são percebidos por uma pessoa com intervalo de tempo que permite ao cérebro distingui-lo como sons diferentes. E só para a gente relembrar, este intervalo de tempo aqui tem que ser superior a 0,1. É o tempo de permanência do som no nosso ouvido. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é de 340 metros por segundo, é necessário que haja uma distância de 17 metros entre a fonte e o anteparo. Na água, em que a velocidade de propagação do som é de 1.600 metros por segundo, esta distância precisa ser de... Então vamos lá. E aqui temos alternativas 34, 60, 80, 160 ou 360. Os dados aqui. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. ΔS, que ele percorre no ar, aqui para que a gente tenha o efeito do eco, é 17 mais 17, que é o tempo para ele ir e o tempo para ele voltar. Então 17 mais 17, 34 metros. Distância de ida e distância de volta. Velocidade do som na água, 1.600. E o que nós sabemos? Nós sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT e que o ΔT no ar tem que ser igual ao ΔT na água, que é o intervalo de tempo para que a gente consiga perceber, né, o intervalo mínimo para que a gente consiga perceber o eco. ΔT no ar igual a ΔT na água, a gente tem aqui ΔT é igual a ΔS sobre V. Então, ΔS no ar dividido por velocidade no ar igual a ΔS na água sobre velocidade na água. 34 sobre 340 igual a ΔS na água sobre 1.600. Agora é fácil fazer as suas continhas aqui. E a gente vai chegar aqui, ΔS na água é igual a 1.600 vezes 0,1, que é igual a 160. Agora vamos lembrar, ΔS, 160 é o que leva a distância para ir e para voltar. Ou seja, o anteparo tem que estar colocado, né? A distância do anteparo é 160 sobre 2, que é de 80 metros. Então, a distância, 80 metros, que é correspondente à resposta correta aqui na letra C. Resposta correta à letra C.
Cuidado com essas questões de eco. Tem sempre que lembrar que o som precisa ir e voltar. Então aqui no caso a distância era 17, a distância total percorrida era os 17 de ida mais os 17 de volta. Aqui é a mesma coisa. O ΔS, né, o intervalo a distância que ele precisa percorrer na água é 160 metros. Então isso é para ir e para voltar. Por isso que a distância do anteparo é metade de 160. Cuidado com essas questões de eco, porque tem o tempo de ida e o tempo de volta, distância de ida e distância de volta. Exercício número 15. Sobre ondas sonoras, considere as seguintes afirmações. As ondas sonoras são ondas transversais. Segunda afirmativa. O eco é um fenômeno relacionado com a reflexão da onda sonora. A altura de um som depende da frequência da onda sonora. E estão corretas somente as questões. E aí ele coloca 1, 2, 3, 1 e 2, 2 e 3. Então vamos aqui por pedaços. Primeira afirmativa. As ondas sonoras são ondas transversais. Não, as ondas sonoras são ondas longitudinais. Então 1 já é falso. O eco é um fenômeno relacionado com a reflexão da onda sonora. Sim, esta é verdadeira. Eco é quando o som vai, bate em algum lugar e volta. Ou seja, ele é refletido em algum anteparo. Então, 2 é verdadeiro. Terceiro, a altura de um som depende da frequência da onda sonora. Aqui muito cuidado. A altura, no estudo da física, no estudo dos sons, está sim relacionado com a frequência. O que a gente costuma chamar de altura, né, volume alto, volume baixo, é na física a característica que a gente chama de intensidade sonora. Então aqui no caso, a altura sim depende da frequência da onda sonora. Ou seja, 3 também é verdadeira. Então nós temos aqui 2 e 3 verdadeiras. 2 e 3 verdadeiras é a alternativa E. Então, resposta correta, letra E. Exercício número 16. Quando adolescentes, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar o nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, pois o nosso amigo Hamilton possui o que se chama de ouvido absoluto. Ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos que são capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem outra comparação, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite esta distinção entre as ondas ele diz, frequência, intensidade, forma da onda, amplitude da onda ou velocidade de propagação. Então vamos relembrando aqui. Frequência é o que distingue uma nota da outra. Então esta característica daqui é verdadeira. Mas vamos falar sobre as outras também. Intensidade está associada com uma nota ser mais forte ou mais fraca, ou seja, com aquilo que a gente chama de volume, volume mais alto ou volume mais baixo. A forma da onda está associada ao que a gente chama de timbre, que está associado, por sua vez, à fonte emissora. A amplitude da onda está associada à intensidade, ou seja, ao volume da onda, e a velocidade de propagação está associada ao meio. Então aqui no caso, a gente já viu, a resposta correta é a frequência da onda, que permite você distinguir uma nota da outra. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco ou reveja as videoaulas com a teoria. Muito obrigado por assistirem a mais esse vídeo. Vejo vocês na próxima videoaula.